Bem, pessoal, chegamos à análise das unidades de negócios, ou análise da estratégia competitiva, e uma das ferramentas de base para essa análise é esta proposta pelo Michael Porter, professor da Harvard Business School, chamada análise da indústria ou análise das 5 forças de Michael Porter. A ideia de análise industrial é um conceito que vem da economia, então vamos primeiro entender o que é esse conceito de indústria. Indústria é um conjunto de empresas que atuam num dado segmento, num dado setor da economia. Então podemos pensar, por exemplo, nas empresas fabricantes de thinner. Elas são fornecedoras para as empresas que fabricam tinta, que por sua vez fornecem para as empresas do setor de construção. Se nós agruparmos esses 3 blocos, nós vamos ter aí empresas que fabricam thinner, empresas que fabricam tinta, empresas de construção civil, formando a indústria da construção civil. Essa é a ideia de indústria aqui no conceito econômico proposto pelo Michael Porter e, portanto, uma ferramenta que propõe o seguinte: a natureza de 5 forças interagindo numa dada indústria vai influenciar tanto a natureza quanto o nível de competição nessa indústria. Quais são essas 5 forças? São a ameaça de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes e a rivalidade entre os concorrentes estabelecidos. E veja que nós estamos falando rivalidade entre concorrentes e não concorrência. Por quê? Evidentemente, toda a indústria, todo setor tem concorrentes, mas nem sempre há rivalidade entre eles. E quando falamos de rivalidade, não estamos falando de propaganda. Então, às vezes aparece lá uma certa impressão de rivalidade quando você vê a propaganda na televisão. Quando falamos de rivalidade, nós estamos dizendo que a indústria, que as empresas de uma indústria competem entre elas, fundamentalmente em 2 aspectos: inovação e preço. Se não existe redução de preços naquela indústria e não existe uma intensiva inovação por meio da qual uma empresa tenta ganhar mercado da outra, vamos dizer que ali não há, de fato, uma rivalidade. A propaganda na televisão, ela tende a aumentar a atratividade do setor para todos os competidores. Mas não é por meio da propaganda exatamente que você demonstra a rivalidade num dado setor. Bom, vamos a essas forças então. Primeiro, competidores da indústria. Rivalidade entre as empresas existentes ou estabelecidas. Essa rivalidade tende a aumentar quando existem muitos competidores e nenhum é dominante, ou quando os custos fixos são altos, ou ainda quando você tem baixo crescimento da economia, baixo crescimento de uma dada indústria. Quer dizer, o Brasil hoje tem baixo crescimento, isso tende a aumentar o nível de rivalidade. Mas o Brasil tem, infelizmente, uma economia em que quase todos os setores funcionam meio que oligopolizados. Isso reduz os níveis de rivalidade nessas diversas indústrias. Então, por exemplo, no Brasil, aí 5 bancos concentram mais ou menos 80% do crédito. A concentração de 80% do crédito em uma economia como a americana, ela é detida por algo em torno de 2.000 bancos. Evidentemente que lá você tem rivalidade e a tendência dessa rivalidade é fazer com que a taxa de juros para empréstimos bancários caia. Aqui você tende a ter taxas de juros muito altas em todos os bancos, levando a um comportamento mimético, ou seja, ele é muito parecido em todos os bancos, para essa questão de empréstimos. Segunda força, entrantes potenciais ou ameaça de novos entrantes. A ameaça ela aumenta quando as barreiras de entrada na indústria são baixas. O que é uma barreira de entrada? A barreira de entrada pode ser, por exemplo, a escala de produção. Então, por exemplo, no setor de produção de refrigerante e de cerveja, novos competidores precisam entrar com produção em alta escala. E se a produção é em alta escala, a propaganda também precisa ser em alta escala. Isso aumenta muito os riscos de quem vai entrar.
e tende a desencorajar novos entrantes. A barreira pode ser uma proibição na lei, e a lei simplesmente dizer que ali não pode haver um competidor com certa característica. Então, até muito recentemente, estrangeiros não podiam ter o controle de companhias aéreas no Brasil e ainda não podem ter de empresas de comunicação. É uma barreira de entrada. Terceira força, poder de barganha dos compradores. E esse poder de barganha aumenta quando os compradores estão mais concentrados do que a indústria que vende para eles. Então, por exemplo, numa indústria, quando se houver menos fabricantes de tintas do que fornecedores de thinner, os fabricantes de tintas serão mais concentrados e, portanto, terão mais poder de negociação. No setor de automóveis, por exemplo, você tem mais fornecedores de partes e componentes do que montadoras de automóveis. As montadoras são muito mais poderosas, têm muito mais poder de negociação do que as empresas que fabricam partes e componentes. Quarta força, ameaça de produto substituto. A ameaça de substituto vai aumentar quando os produtos existentes têm baixa complexidade tecnológica. De repente surge, por exemplo, um aplicativo que traz maneiras mais acessíveis, mais fáceis de usar e principalmente mais baratos de acesso àquele mesmo serviço, como ocorreu com o Uber em relação aos táxis, por exemplo. Quinta força, poder de barganha dos fornecedores. Aqui é uma análise parecida com a dos compradores, só que de maneira invertida, ou seja, quando os fornecedores de um dado produto ou serviço estão mais concentrados do que o grupo de empresas que compram desses fornecedores, serão eles os mais poderosos. Então, por exemplo, existem mais empresas que produzem partes e componentes com base em derivados de petróleo do que empresas que fornecem esses derivados. Na verdade, só existem duas. É a Suzano Petroquímica e a Petrobras que fornecem esses componentes. Então é claro que a Suzano Petroquímica e a Petrobras serão as partes poderosas dessa relação e vão conseguir impor aos seus compradores, as diversas empresas que fabricam partes e componentes, como por exemplo painel automotivo, a Petrobras e a Suzano vão conseguir impor aí preço, prazo e condições de pagamento, entre outras coisas. Então, para o Porter, é a atuação dessas 5 forças que vão determinar o grau de atratividade e o desempenho de uma empresa numa dada indústria. E você fazer essa análise previamente é fundamental para você saber se ali você tem possibilidade de entrar e ter sucesso com o novo empreendimento que você está criando e entender como essas forças evoluem no dado mercado, até para saber como é que vai ser o comportamento da sua empresa ou desse mercado no futuro próximo. Essa análise é fundamental que seja feita periodicamente. Bom, feita essa análise, como é que uma empresa vai competir com cada unidade de negócio em um dado segmento? Existem fundamentalmente 3 maneiras dessa empresa inserir nesse mercado. Primeiro vai pensar no mercado, se vai oferecer produto ou serviço para um mercado amplo ou se vai escolher uma parte, um segmento desse mercado. Se vai pensar no mercado amplo, ela pode pensar em competir produzindo com custos mais baixos e oferecendo um produto com alguma vantagem de preço para o consumidor, ou vai oferecer um produto que não sai da mente do consumidor, que é o produto preferido. Se for o produto preferido, aquele que o consumidor aceita pagar um preço prêmio para obtê-lo, vamos dizer que esse produto compete com base em diferenciação. Bolsa, Michael Kors, Louis Vuitton, carro europeu se insere aqui neste bloco de produto ou serviço preferido. Quando você procura um produto que você diz que tem uma boa relação preço-benefício, custo-benefício, estamos falando de um produto que compete com base em liderança em custos totais. Então, um produto que você acredita que oferece uma boa qualidade técnica,
mas que não tem atrativos de diferenciação, que não tem apelos de unicidade, mas resolve o problema. Você compra porque ele oferece uma relação custo-benefício favorável. Vamos dizer que esse produto compete com base em liderança em custos totais. Quando você ou a sua empresa escolhe um segmento específico para competir, pode ser uma região ou qualquer grupo que você consegue identificar no meio de um grupo mais amplo, você escolhe uma parte apenas daquela comunidade para atender, vamos dizer que você está adotando uma estratégia de foco, que pode ser foco em diferenciação ou diferenciação focada, ou uma estratégia de foco em custo baixo ou estratégia de custo focada. Então pode ser uma estratégia ampla, liderança em custos ou diferenciação, ou uma estratégia de foco quando você se concentra no atendimento a um segmento específico de mercado, diferenciação naquele segmento, ou um produto desejado, um produto com apelos de diferenciação naquele segmento específico, ou com vantagem de custo naquele segmento específico. Essa, portanto, são as estratégias genéricas de Porter, ou estratégia das unidades de negócio.